Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Mais uma mulher foi assassinada de forma brutal. Isso aconteceu dentro da Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH, e de novo por um policial civil. Ele estava inconformado com o fim do relacionamento. Mulher grávida não consegue chegar ao hospital e dá à luz com a ajuda de policiais em uma das avenidas mais movimentadas da capital. Faltam 16 dias para terminar a campanha de vacinação contra a gripe e apenas 53% do público-alvo já procurou os postos de saúde em Minas. Em BH, tem bairro onde os moradores já fizeram abaixo-assinado para cada uma das ruas esburacadas. Deputados estaduais definiram hoje como será o rito para a tramitação do pedido de impeachment contra o governador Fernando Pimentel. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. O governo do estado recua na decisão de suspender pagamento aos 96 mil servidores que estão sendo investigados por acumular cargos de forma irregular. Mudança na lei federal do bullying obriga as escolas a adotar ações preventivas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma mulher foi assassinada de forma brutal na Grande BH nesta semana. Ludmila Leandro Braga, de 27 anos, estava trabalhando quando o ex-namorado chegou ao local e disparou 4 vezes contra ela. Ludmila era assessora parlamentar de um vereador da cidade de Contagem. O autor do crime é um policial civil. Ele tentou se matar, mas foi impedido por militares. Ludmila Leandro Braga, de 27 anos, era assessora parlamentar. Ela estava trabalhando no gabinete do vereador Cachicó, que fica no primeiro andar da Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH, quando foi assassinada por Cláudio Roberto Weicker de Passos, escrivão da Polícia Civil. Antes de atirar 4 vezes contra a vítima, Cláudio entrou tranquilamente pela porta principal da Câmara. Como qualquer outro cidadão que vem até a Câmara, tem que se apresentar à recepção. É gerado um crachá para ele adentrar a roleta. Diga-se de passagem, a pessoa era frequentante da casa e já tinha identificação nos cadastros da Câmara. Um detector de metal que poderia ter evitado o crime está instalado na entrada do local, mas ainda não entrou em funcionamento. Está instalado. Todas as providências foram tomadas para que traga mais segurança para os frequentantes da Câmara Municipal de Contagem. Em quanto tempo esse detector estará funcionando? Não sei precisar. Após disparar contra a assessora, que morreu na hora, o policial civil atirou na própria cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU com vida e encaminhado a um hospital. Segundo amigos de Ludmila, a vítima havia terminado recentemente um relacionamento amoroso com o autor do crime. E o ex-casal discutia frequentemente, porque Cláudio não teria aceitado o rompimento. A gente sabia que estava tendo problema, com ele também. E ao anunciar que queria separar, aconteceu aqui essa tragédia. Nós precisamos encontrar caminho para que essa violência, é mais um feminicídio, inclusive, que essa violência cesse. Segundo o Corpo de Bombeiros, Cláudio Roberto dos Passos foi levado de helicóptero para o Hospital João 23, onde está internado. Em nota, a Polícia Civil informou que o assassinato de Ludmila Leandro Braga está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios em Contagem. A corporação ressalta ainda que os trabalhos estão sendo acompanhados pela Corregedoria Geral de Polícia Civil. Bom, gente, ontem, você deve se lembrar, nós mostramos aqui um outro crime de mãe e 2 filhas assassinadas por um policial civil que devia estar preso, e a polícia ainda nem sabe como ele fugiu da casa de custódia. Hoje mostramos mais um policial civil, só que com autorização legal para andar armado, que parece ter premeditado a morte da Ludmila. A Polícia Civil precisa dar respostas mais claras sobre a formação e o acompanhamento dos seus agentes. Afinal, polícia, para agente do bem, deveria significar sinal de proteção. E essas 2 moças e a mãe delas, às quais eu me referi agora, que foram mortas na segunda-feira, foram enterradas hoje. Nós vamos direto para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem mais informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, os corpos de Luciana Petronilho, de 40 anos, e das filhas dela, Natália Petronilho, de 18, e Victória Petronilho, de 15, foram enterrados pela manhã em Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte.
Por lá, familiares e amigos se reuniram para se despedir das vítimas. Elas foram assassinadas por um policial civil como vingança após o investigador receber uma pena pelo estupro das adolescentes. Paulo havia sido condenado a 31 anos de cadeia por estupro contra as duas garotas e estava preso na casa de custódia da Polícia Civil, de onde fugiu para cometer o crime, como você bem disse aí agora há pouco. E até agora ninguém sabe como é que essa fuga ou como que essa saída aconteceu, né? Não se sabe. Marcelo, eu quero aproveitar a sua presença aqui hoje para a gente tratar de mais um assunto, só que mais ameno, tá? Pelo menos para a gente dar uma quebrada aqui nesse circuito de informações tristes. É uma notícia com final feliz, pelo menos. Uma mãe em trabalho de parto, sem condições de chegar a um hospital, acabou sendo atendida na rua mesmo por policiais militares. Isso aconteceu aqui em BH. Marcelo, e eu começo te perguntando, é menino ou menina? Bom, é um rapazinho, viu, Inácia? Nasceu com 47 centímetros, 3 quilos e, de acordo com o Hospital Odilon Berens, o estado de saúde dele é estável. A Polícia Militar, que estava ali próximo do local por causa de um acidente de trânsito, foi acionada para realizar a escolta dessa mãe até uma unidade de saúde mais próxima. Mas chegando na região da Pampulha, precisou fazer esse parto que a gente viu aí. Que bom que deu certo. Obrigada, viu, Marcelo? Muito bom. Professores da educação infantil decidiram manter a greve, que já dura 24 dias. Os servidores pedem equiparação salarial com os professores do ensino fundamental. Uma nova reunião está marcada para o dia 23 de maio. Faltam 16 dias para terminar a campanha da vacinação contra a gripe e apenas 53% do público-alvo já procurou os postos de saúde aqui em Minas. A meta é vacinar pelo menos 90% dessas pessoas e, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os mais ausentes são crianças, professores e gestantes. Ainda não se sabe se a campanha será ampliada para todos os públicos, pois dependerá do Ministério da Saúde. Se você está em algum grupo de risco, fique atento, porque já foram registradas 57 mortes pela doença no estado neste ano. De acordo com especialistas, existem diferenças entre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. A segunda, como o nome já diz, é a mais perigosa, principalmente quando causada pelo vírus da influenza. A síndrome respiratória aguda grave é quando a gripe, aquele quadro já se complicou mais. Então a pessoa tem falta de ar, febre muito alta, a gente fala que diminui a saturação de oxigênio, ela não respira bem, ela vai precisar de ser internada. Síndrome gripal é o quadro de gripe. A pessoa vai tossir, espirrar, ter febre, mas ela não vai precisar de ser internada. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na última segunda-feira, só neste ano Minas Gerais registrou 57 mortes por síndrome respiratória aguda grave. E o que preocupa é que o balanço da campanha de vacinação está abaixo do esperado. Porque já passamos da metade da campanha, teve o dia D nesse sábado passado e hoje a gente tem 53% de cobertura, precisamos atingir os 90%. E os grupos que menos têm procurado os postos de vacinação são as crianças, os professores e as gestantes. 2 das 57 mortes que ocorreram no estado estão ligadas ao vírus influenza H3N2 e ainda, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 14 cidades mineiras apresentaram casos confirmados de influenza neste ano. Os sintomas começam os mesmos, tosse, febre, dor no corpo, dor de garganta, coriza. Tem que ficar atento aos sinais de alarme que vão sinalizar que o paciente está complicando. Então é falta de ar, uma febre muito alta que não passa de jeito nenhum. O boletim epidemiológico da SES mostra ainda que até o momento, em 2018, foram confirmados 53 casos de síndrome respiratória aguda grave, causados pelo vírus influenza. Mas seu Sebastião não se preocupa muito. Gripado há uma semana, não procurou um médico e não tomou remédios para eliminar o vírus. Também não tinha como hábito se vacinar contra a gripe, mas reclama que justamente dessa vez que tomou a vacina, acabou gripando. Já tem aí uns 20 dias que eu tomei essa vacina e mesmo assim eu gripei. Às vezes eu passo 3, 4, 5 anos sem gripar, mas o ano passado eu gripei e esse ano também eu gripei. Não é assim, usual não. Estou até preocupado, né, se
passar a ser uma rotina todo ano gripar. Mas essa especialista adverte que a prevenção com a vacina ainda é o melhor remédio. A campanha de vacinação contra a gripe nos postos de saúde vai até o dia 1º de junho, prioritariamente para aquelas pessoas consideradas do grupo de risco: crianças menores de 5 anos, gestantes, adultos com 60 anos ou mais e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. A partir da data limite, a Secretaria Estadual de Saúde não sabe informar se as pessoas fora do grupo de risco terão o mesmo acesso à prevenção. Essa é uma decisão do Ministério da Saúde, depende da quantidade de sobras de vacina. Primeira parte são os grupos de risco, as pessoas que podem se complicar mais pela gripe, e se houver sobra e se houver uma determinação do Ministério, a vacina é liberada. A CBTU entrou hoje com recurso no Tribunal de Justiça do Estado para tentar voltar a cobrar R$ 3,40 na tarifa do metrô de BH. Mas, a pedido do Ministério Público, o congelamento do valor deverá ser mantido, pelo menos até uma nova decisão judicial. Há cerca de 40 dias não chove forte em Belo Horizonte, mas os buracos em ruas e avenidas que já deviam ter sido tapados continuam causando perigo e prejuízos. Tem bairro em Belo Horizonte onde os moradores já fizeram abaixo-assinado para cada uma das ruas esburacadas. O motivo de reclamação dos moradores do bairro Santo Antônio, na região centro-sul de BH, está no chão. Buracos espalhados por ruas importantes que incomodam quem mora ou trabalha na região. Nós fizemos abaixo-assinados setoriais, sendo por rua. Cada rua nós fizemos abaixo-assinados dos moradores, reivindicando esse recapeamento dessas vias, entendeu? Transtorno para quem tem carro, entendeu? Que transita no bairro, inclusive o transporte coletivo. No entorno movimentado da Praça Harmonia, bairro Carmo, próximo à Avenida Nossa Senhora do Carmo, a reclamação é a mesma. A coisa está difícil, a gente paga caro IPVA e continua esse tanto de buraco pela cidade. Não está nada bom, né, gente? Dá muita manutenção no carro. É muito difícil porque acaba que a roda da moto empena direto. Tantos buracos que começam a partir de pequenas ranhuras nas vias, que aparecem devido à falta de manutenção no tempo adequado. Todo asfalto tem um tempo de vida útil. O surgimento de fissura de buracos é por uma falta de não manutenção no tempo adequado. Porque quando começa a aparecer pequenas fissuras, rachaduras, por ali, quando chega ao período de chuvas, entra água. Aí, com o passar do veículo naquele local onde está um pouco inchado, começa a quebrar a capa asfáltica. Quebrando a capa asfáltica, aquilo começa a virar algumas pedras, outros veículos passam, retiram aquelas pedras e é assim que se faz o buraco. No bairro Santa Lúcia, também na região Centro-Sul, várias operações tapa-buracos foram realizadas recentemente. Mas os moradores não estão satisfeitos. E na primeira chuva sempre sai um pouco desse asfalto, né? E vão sendo pontos isolados dentro da via, né? E acaba virando uma coxa de retalho. O orçamento para a operação Tapa Buracos este ano é de R$ 30 milhões, 50% a mais do que no ano passado. No clima seco, como o de agora, é ideal para a realização de recapeamentos em vias, o que, segundo especialistas, seria uma solução mais eficaz para o problema. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em 2018 já foram executados mais de 16 mil serviços de tapa-buracos até o fim de abril na capital. É que apesar de o material para tapar buracos e para recapeamento ser o mesmo, existe uma grande diferença no processo. Tapa-buraco é quando você tem exatamente um buraco, você faz uma limpeza básica dele, vem com a camada asfáltica, tampa aquilo lá, faz uma compactação e pronto. O recapeamento aí é toda a via, ou seja, é um processo mais trabalhado, né? É um processo onde muitas vezes se faz a escarificação do pavimento, que é onde você tira a camada superior para vir com a outra por cima. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, investimentos em recapeamentos de vias têm sido realizados. Nós temos uma demanda grande, mas estamos trabalhando como gente grande também, com grandes empresas também, nos ajudando a poder equacionar esse grande problema que nós temos em Belo Horizonte hoje, que é esse asfalto que está mais deteriorado hoje. Em nota, a Prefeitura informou que o serviço de tapa-buracos é realizado de forma rotineira durante todo o ano pelas 9 regionais. Até o fim de abril foram realizados mais de 16 mil atendimentos. Para solicitar o tapamento de um buraco na sua rua, você pode acessar o site pbh.gov.br/saque ou discar para o telefone 156.
Os deputados estaduais definiram hoje como será o rito para a tramitação do pedido de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, que foi denunciado por crime de responsabilidade fiscal. O próximo passo será a formação de uma comissão especial com 7 membros e 7 suplentes. Esses nomes precisarão ser aprovados pelo plenário da Assembleia. No caso de algum deputado não ser aprovado, os partidos terão 5 dias úteis para novas indicações. O prazo para essa comissão especial emitir parecer sobre a denúncia foi ampliado de 5 para 10 reuniões de plenário, incluindo a possibilidade de realização de diligências e escuta de testemunhas. O pedido de impeachment foi aceito na Assembleia dia 26 de abril e foi protocolado pelo advogado Mariel Marra. O governador Fernando Pimentel foi denunciado pelo não repasse de 300 milhões de reais ao orçamento do Legislativo e de 20 milhões de reais a advogados do Estado e ainda por atraso no pagamento do salário dos servidores. O processo está parado em função de questões de ordem que foram apresentadas por deputados aliados ao governador, que defendem que não há uma motivação explícita para o processo, que a denúncia tem inconsistência jurídica e que atraso de 12º não pode ser considerado crime de responsabilidade fiscal. Bom, gente, esse pedido de impeachment contra o governador Fernando Pimentel é um dos assuntos que serão analisados pelo nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orion, os deputados estaduais se inspiraram em algum outro rito de impeachment realizado aqui no Brasil já para definir o processo do rito do impeachment contra o Pimentel? Sim, Inácio, o rito seguiu as normas do regimento interno da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados e também em lei federal, que tipifica os crimes de responsabilidade cometidos por agentes públicos e em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Em suma, as normas são as mesmas que foram aplicadas no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Se o processo for mesmo instalado, deverá durar 45 dias de acordo com esse rito, mas ainda há uma indefinição. Ainda não explicada. Pela segunda vez consecutiva, a mesa diretora adiou para a semana que vem a decisão sobre o parecer de 2 requerimentos que pedem anulação do processo. Se a decisão for pelo indeferimento, teremos aí selada o rompimento entre o PT do governador Fernando Pimentel e o MDB, que terá que, a partir daí, procurar um outro caminho para as eleições deste ano, um candidato próprio ou outra candidatura. Quer dizer que esses 45 dias podem se estender. Agora eu quero ver com você uma outra situação. No caso de o impeachment seguir mesmo para votação em plenário, nesse jogo de forças atual ali da Assembleia Legislativa, de quantos deputados a favor o governador Fernando Pimentel precisaria para escapar da cassação? Em situações normais, Inácio, o governador sempre teve acima de 50 dos 77 votos dos deputados. Agora, o impeachment é uma situação atípica e, por isso mesmo, imprevisível. Ele sempre teve ao seu lado o apoio do presidente da Assembleia, o deputado Adalclávio Lopes. No caso do impeachment, o presidente da Assembleia estará do outro lado. Então, teremos uma guerra a partir daí na busca pelos votos. O governador precisa de 26 votos para arquivar o processo. A oposição, reforçada pelo MDB, precisa de 52. Então, temos que aguardar como esse processo vai caminhar. E a gente vai ficar de olho, hein? Bom, outro assunto é sobre a pré-candidatura do senador Antônio Anastasia, do PSDB, ao governo de Minas, que foi oficialmente lançada na última segunda-feira. A volta ao poder aqui no estado é um plano dos tucanos que comandaram o Palácio da Liberdade por 3 mandatos, 3 mandatos seguidos, inclusive, sendo 2 do senador Aécio Neves e 1 do próprio Anastasia. Aécio Neves se tornou réu por corrupção passiva e obstrução da justiça no Supremo Tribunal Federal, no processo embasado na delação premiada do empresário Joesley Batista, do grupo JIF, por suspeita de recebimento de propina no valor de 2 milhões de reais. A defesa do político afirma que ele foi vítima de uma situação arquitetada por criminosos confessos. Orion, mesmo sendo aí aliados de longa data, Aécio e Anastasia, o Aécio disse esses dias aí, bem recente, hoje inclusive, né, que ele não vai participar, não vai subir em palanque com a Anastasia. Essa ação é suficiente para blindar a Anastasia de respingos dessas investigações contra Aécio? Olha, Inácio, não dá para fazer essa desvinculação apenas em ano eleitoral. Pode parecer artificial. A ligação entre eles é muito próxima e muito forte. Se o eleitorado esquecer, com certeza os adversários vão se lembrar sempre disso, porque a situação de Aécio, como você já revelou, é bastante complicada do ponto de vista jurídico dessas denúncias aí. A respeito disso ainda, a Anastasia tem outros desafios. O segundo seria reunificar a oposição em torno dele, porque existem outros candidatos da oposição, como o pré-candidato do Democratas, Rodrigo Pacheco, o pré-candidato do Solidariedade, Diris Pinheiro, e do PSB, Márcio Lacerda. A tentativa de Anastasia é de reunificar todos em torno dele, uma convergência em torno dele. E o segundo desafio é fazer o contraponto aí às pendências, aos problemas administrativos do governador
Fernando Pimentel, referentes aí aos servidores e aos prefeitos municipais. Tá certo. Se vai conseguir ou não, a gente vai saber quando os fatos se consolidarem. Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Prazer. Boa noite. E você vai ver a seguir: mudança na lei federal contra o bullying obriga as escolas a adotar medidas de prevenção. As escolas vão precisar combater o bullying de uma forma mais intensa com ações preventivas. Essa é uma mudança que acaba de ser feita na lei federal sancionada ontem. A pessoa usa um óculos diferente, é motivo de bullying. O modo como ela se veste também pode ser. Ela não quer mais ir na escola, ela não quer mais sair de casa onde ela se sente confortável. O bullying está longe de ser uma brincadeira. É ofensivo, intimida, agride. É um ato de violência física ou psicológica, praticado de forma intencional e repetida. Só porque é mais baixo, o João Pedro era discriminado. Eu era bem excluído, aí eu me sentia que eu era diferente, que eu era errado, que meu corpo não era bom. Há 3 anos, o governo sancionou uma lei de combate ao bullying nas escolas. Mas os casos continuaram. Bárbara chegou a ser excluída da turma. Eles me chamavam de várias coisas, tipo feia ou gorda, e me excluíram, sabe? Isso feria muito minha cabeça, sabe? Porque eu achava que a culpa realmente era minha. A lei de combate ao bullying foi ampliada e agora exige que as escolas promovam trabalhos e ações de combate e prevenção a esse tipo de comportamento ofensivo. É uma forma de conscientizar tanto a vítima quanto o agressor de que as diferenças precisam ser respeitadas, fazem parte da convivência social e que qualquer tipo de exclusão é um ato de violência. Agora, com a lei, ficou mais claro isso, de que a responsabilidade da escola de cuidar, e não só de cuidar, mas de prevenir. Então, por isso, a escola agora vai ter que prestar atenção nisso. Eu preciso prevenir e não somente atuar. O assunto era tabu na antiga escola da Larissa, que sofreu por meio de bilhetes e mensagens no celular com palavras ofensivas. A própria mãe que procurou os pais dos colegas para resolver o problema. A brincadeira, quando ela começa a ofender, a agredir, ela começa a ser um bullying. Então, ela tem que entender isso, a criança. E só a escola e os pais, em conjunto, vão conseguir passar isso para essa criança. Nesse colégio, com quase 2.000 alunos, o assunto já é discutido nas salas de aula há 2 anos. A escola também criou um aplicativo que permite a interação do aluno com o tema. E quem quiser pode fazer denúncias anônimas. Conscientiza as pessoas que estão sofrendo a denunciar, a falar e ajuda elas a entenderem que o problema não é elas, que elas só são diferentes e que isso não é problema nenhum. Quando eu estava jogando, eu vi que eu fazia algumas coisas que, mesmo eu sem perceber, era uma prática de bullying. E agora, com essa consciência, eu vou mudar. Eles passam a ser pessoas solidárias, pessoas que ajudam na autoestima. Eles deixam de ser omissos para serem pessoas ativas, para valorizar uns aos outros. Bom, esse é um aprendizado para o resto da vida. E você vai ver no próximo bloco, o governo do estado recua na decisão de suspender pagamento dos 96 mil servidores que estão sendo investigados por acumular cargos de forma irregular. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai iniciar as obras nas comunidades Dandara, Montes Claros e Maria Tereza de infraestrutura de abastecimento de água pela Copasa e de energia pela CEMIG. As intervenções estão liberadas em 57 ruas e devem beneficiar mais de 6 mil pessoas. O governo de Minas recuou na decisão de suspender o pagamento de 96 mil funcionários que acumulariam cargos de forma irregular no serviço público, de acordo com o levantamento feito pelo Tribunal de Contas. Segundo a análise feita por uma comissão especial, cerca de 36 mil servidores da educação e da saúde teriam apenas um vínculo empregatício e 13.600 já estão desligados do governo. As análises iniciais foram apresentadas pelo Controlador-Geral do Estado, Eduardo Martins de Lima. De acordo com ele, neste primeiro momento, não foram encontradas irregularidades quanto aos vínculos dos servidores estaduais que estão na lista do TCE. Da lista inicial do TCE, 96.350 servidores, 35.906, dos quais 32.600 da educação, 3.306 da saúde, tem apenas um vínculo com o Poder Executivo Estadual. E outros 13.656 não possuem qualquer vínculo mais com o Estado. Isso significa dizer que da relação apontada inicialmente,
no que se refere ao Poder Executivo de Minas Gerais, 46.788, portanto 48,6% da lista, merecerão uma apuração mais detalhada caso a caso. O controlador disse que foram apurados 184 servidores que já faleceram, mas não soube dizer se o Estado continuava efetuando o pagamento a eles. A apuração agora entra numa nova fase, como uma espécie de pente fino. A gente só pode examinar a situação de eventual vínculo irregular, no caso do município, quando nós recebemos os dados do TCE. Nós não temos os dados do TCE. De acordo com Eduardo Lima, os salários atuais de todos os servidores que haviam sido suspensos voltam a ser pagos na data prevista anteriormente, com os funcionários das forças de segurança recebendo nesta quarta e os demais podendo receber já nesta quinta-feira. Ainda sobre a lista, os trabalhadores com mais de um vínculo com o Estado ainda terão a análise feita caso a caso. Quando há uma acumulação aparentemente irregular de cargos, a Secretaria de Planejamento e Gestão chama a pessoa até lá e apresenta: os dados são esses, você está irregular. De qual desses cargos você vai abrir mão? Se ela abre mão de imediato, ela é exonerada, o assunto está resolvido. Se o assunto não for resolvido por ela, esse caso é remetido à Controladoria Geral do Estado, que através de unidades setoriais, seccionais ou órgão central, ela vai fazer o devido processo administrativo. E isso significa que ela vai apresentar provas, as pessoas vão discutir e pode-se chegar à demissão de um dos cargos, se for o caso. Bom, então é isso. Os salários vão ser pagos, então. A gente está chegando ao fim do jornal e eu te convido para nos enviar sugestões de matérias, de reportagens e faça isso pelo nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663. E querendo rever o nosso conteúdo, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.